Meus amigos, que saudade, né? Não é assim? Eu com uma saudade imensa de poder me dirigir ao público presente, olhar vocês, alguns com, outros sem máscara, mas que bom podermos estar compartilhando o mesmo ambiente. Imaginem que antes dessa coisa que aconteceu conosco, que ninguém podia imaginar, talvez os grandes infectologistas, virologistas, pesquisadores de ponta, talvez esses pudessem imaginar que algo semelhante estava por vir. Mas nós não tínhamos a mínima ideia e não pensávamos que isso pudesse acontecer conosco. Víamos aqueles países mais orientais, o povo ali acostumado a usar máscara, e para nós brasileiros, então, isso é uma coisa super e ultra estranha, pois essa realidade chegou a nós e durante um tempo, imagine que nós não pudemos vir à casa espírita. Eu fico pensando às vezes em que nada impedia e a gente chegava em casa, dava aquela preguiça boa. Eu disse, hoje não, né? Hoje eu não vou. Qual que? Depois veio a virose, veio a Covid e algumas vezes nós queríamos estar aqui e não pudemos. Então, talvez uma lição boa é de a gente valorizar as situações da vida a cada momento, a cada hora em que ela nos dá. Ainda hoje, quando chegava em Franca, como vocês dizem, na Franca, eu chegava no hotel, depois do Rio de Janeiro, uma conexão em São Paulo, e aí a Andessi disse, então que bom que chegamos. Vocês já se deram conta de que a gente não valoriza quando as coisas dão certo, não é? Parece que dá certo porque tem que dar certo. A gente reclama quando a coisa não vai bem, não é? O que não é certo, não é? Costumo dizer que a pessoa se inconforma, não é, quando existe uma situação difícil, não é? Mas eu nunca vi, por exemplo, alguém pedir um aconselhamento espiritual, uma orientação espiritual, perguntando ao guia assim, eu queria saber por que eu sou tão feliz. Já viram isso? Não, nunca vi. É um mundo em que tanta gente tem má sorte, se tudo vai bem para nós, seria o caso de perguntar por que comigo? Mas a gente não faz isso, a gente só reclama quando a coisa não é do nosso jeito. E a gente tem de agradecer quando as coisas cumprem, quando tudo acontece. Então eu planejei estar aqui hoje, realizamos uma série de adaptações e eu estou aqui hoje falando, e só por isso nós podemos e devemos dar graças à vida, dar graças a Deus, porque tudo está acontecendo desta maneira. Mais ou menos essa fala serve para a nossa introdução, a introdução da nossa conversa de hoje. Eu não tinha pensado nessa introdução, eu trouxe uma outra, em que eu vou aqui projetar um quadro. É um quadro de Michelangelo Buonarroti, um pintor do século XVI, não é? Um dos maiores pintores renascentistas. Esse quadro ornamenta, enfeita o teto da Capela Sistina, em Roma, e Michelangelo, ele pintou esse quadro para a gente observar. Deixa eu ver aqui se eu acho sem óculos. Achei. É um único slide. Eu vou sair aqui um pouquinho para acompanhar a visão de vocês. Desculpe se eu te atrapalhar aqui um pouquinho. Bom, ali, queridos, é só esse quadro que eu gostaria que vocês fixassem. Olhassem um pouquinho para ele com um pouco de atenção. Nós temos à direita
o que seria a representação de Deus, enquanto um senhor, um velho de barbas brancas, né? E ele estica o dedo indicador, como se quisesse tocar o dedo de Adão, ali representado com um homem nu, o primeiro homem criado, a criação. Então esse quadro é a criação. Eu não vou dar mais detalhes dele, porque a pergunta que eu faço a vocês é exatamente esta: quem está criando quem? Quem criou quem? De outro jeito. O quadro a gente olha da direita para a esquerda, Deus criando o homem da direita para a esquerda, ou a gente olha da esquerda para a direita? Foi o homem que criou Deus. Qual é o que a gente sabe, o que a gente aprende, o que a gente mais ou menos imagina que aconteceu? O quadro tem que ser visto da direita para a esquerda, porque o Criador é Deus e a criatura, o homem. Ou tem aqui algum espírito de porco que acha que é diferente. Mas incrível, queridos, que não são só os espíritos de porco que têm lido, que têm visto esse quadro, não da direita para a esquerda. Tem muita gente, e isso a questão de 300 anos para cá, e hoje em dia cada vez mais gente, e principalmente pessoas do chamado primeiro mundo, as nações mais tecnológicas, mais cultas, mais desenvolvidas. Existe uma quantidade enorme de pessoas que acha que, em verdade, como ninguém viu Deus, ninguém provou a existência de Deus, quem sabe? Deus não é uma formação da nossa mente, bastando para isso que a gente amplie as características humanas ao infinito, e assim a gente encontra Deus. Você pensa num homem bom, Deus é a bondade infinita, mas você não sabe disso, você não vê. Você toma o homem como referencial, é a bondade do homem que te dá uma ideia daquilo que seria Deus. Você pensa no amor, você não vê o amor de Deus. Você pode pensar que o amor de Deus é a capacidade do homem em amar, e aí na medida em que ele amplia isso ao infinito, esse Deus é esse ser que possui todas as características humanas, e nós criamos, idealizamos esse ser, mas verdadeiramente ele não existe. Existe uma quantidade enorme de pessoas, de novo, nos países mais desenvolvidos, ou seja, as pessoas mais esclarecidas, mais cultas, mais inteligentes, que não vê na ordem do mundo, em tudo que acontece, nenhuma necessidade de existir Deus. Talvez Deus seja uma construção da nossa mente. O agnosticismo, o ateísmo. Já pensaram nisso? Quer dizer, como é que alguém pode olhar um quadro desse e ao invés de ver o certo, o correto, a direita para a esquerda, acha de vê-lo
da esquerda para a direita, como se Deus fosse uma criação, um pensamento, uma ideia que eu construí, mas que de verdade ninguém nunca o viu. E vocês querem que eu fale uma coisa? Tem horas que Deus não ajuda. Tem horas que Ele manda cada uma. Que eles ficam pensando, mas peraí. Se esse homem, se esse ser, homem não, se esse ser, ele é todo poder, pode tudo. Se ele é todo amor e ama infinitamente, como é que acontecem essas coisas na nossa vida que desorientam, que nos tomam de estupor, de estranheza, de estupefação? Porque às vezes vidas não santas, mas também não endemoniadas, pessoas comuns, pessoas até com certa inclinação para o bem, e chega uma rebordosa, uma crise, uma coisa em que desnorteia a pessoa, fazendo com que ela pergunte, mas será? Será que existe uma ordem mesmo por detrás disso? Será que existe alguém tomando conta dessa coisa? Imaginemos, para ficarmos num exemplo conhecido de nós todos, embora eu não seja muito adepto, muito amante da chamada música ou estilo sertanejo, mas todos vocês souberam da morte da cantora sertaneja Marília Mendonça. Aquela moça cumpriu uma rotina, alugava um avião, às sextas-feiras deixava o filhinho com a mãe e saía pelo país cantando e, para quem gosta, encantando. Era o que ela fazia, shows, movimentando milhares de pessoas. Algumas horas, alguns minutos antes do avião aterrissar, ela manda uma mensagem para o tio e diz, tio, o avião já está pousando. E daí a poucos instantes, o avião tomba naquela pedreira, e aquilo que era rotina, aquilo que havia de consumar-se no domingo, ela voltar para casa, beijar o filho, ficar com o filho, acabou. Imagine assim, o pai, a mãe, imaginando um filho sair para um final de semana alongado com os amigos e não voltar. Um casal recém-casado, esperando o filhinho, monta o quarto, enfeita tudo, lindo, e chega uma criança com uma deficiência grave. Isso não é teoria, queridos, isso acontece. E a gente fica pensando, mas como é que isso acontece? Como é que isso vem do nada para nós? E aí vocês estarão pensando, mas Eduardo, eu não sei qual a dificuldade que você tem de entender isso, considerando a lei de causa e efeito. Basta a gente ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que nós vamos ver Kardec falando de coisas ruins que nos acontecem por escolhas infelizes que fazemos hoje, é na hora, né? A minha tia-mãe dizia,
Ela dizia, consequência, não usava a palavra consequência, ela vem, como é que ela dizia? Vem a cavalo, né? Quem conhece esse ditado? Castigo vem a cavalo, obrigado. O castigo vem antes a cavalo, agora avião a jato. Chega na mesma vida e a pessoa consegue linkar o que ela está vivendo com aquilo que ela fez. Mas às vezes, essa coisa mal feita não é de hoje. E fica sem contato, sem saber por que está acontecendo, quando são as causas pregressas das aflições. Então, é lógico. Está explicado. Vocês sabem que eu tenho uma certa... Não que isso seja errado, mas eu fico pensando assim. Imaginem uma mãe cuja filha morreu em circunstâncias dessa natureza, num acidente brutal. Aí nós, espíritas, vamos fazer uma visita a essa senhora. E dizemos a ela assim, minha senhora, a senhora está sofrendo? Mas sua filha não é vítima. Eu fico pensando, como é que a mãe, que já está doída, sofrida, com a falta da filha, vem um sujeito dizer assim, olha, mas ela está fazendo, ela pagou o que ela devia. Vê se não parece pior do que deixar a coisa pelo mero acaso. Porque você associar a pessoa que você perdeu naquelas circunstâncias a uma coisa que ela fez no passado, você dizer que ao invés de vítima ela é algoz, de que ela, em verdade, está somente resgatando o que ela fez. Eu nunca me esqueço de uma matéria que eu li, isso em meados da década de 80, do técnico da seleção brasileira, de seleção inglesa de futebol, em que ele foi a uma rádio e disse esse despautério. Numa rádio inglesa, ele soltou isso, dizendo assim, que os deficientes físicos estão assim porque estão cumprindo uma lei kármica, uma lei de causa e efeito. Ele disse isso. Ele foi demitido. A rádio recebeu cartas pedindo para que ele se retratasse, para não falar isso das pessoas deficientes. Quando eu li essa matéria, meus amigos, eu fiquei assim, mas eu falo toda semana na casa espírita. O que tem de errado nisso? É que essa fala, meus amigos, ela tem de ser um pouco polida. Ela tem de ser um pouco trabalhada. Porque senão a pessoa prefere que o avião caiu porque caiu. O filho nasceu por causa de um erro genético e não comprometer a pessoa. Então, essa maneira que nós raciocinamos não é que esteja incerta, é correta, mas é que nós precisamos de algo mais. Não é só saber porque temos câncer, por que um filho morreu. Não é só explicar a razão, a causa do nosso sofrimento. Como é que a gente enfrenta isso? O pavor, o medo. Sabemos que está se cumprindo a lei, ok? Mas essa compreensão a nível racional não dá conta de resolver uma questão que é do sentimento. Quer dizer, eu sei, ok, está certo, eu devo ter feito alguma coisa, mas como é que eu trabalho? Como é que eu vivo? Como é que eu continuo respirando diante de um tumor agressivo, de uma doença incurável, de uma coisa que não tem jeito? Como é que eu trato o pavor, o medo, a insegurança, a incerteza? Então, a espiritualidade, ou a religiosidade, como quisermos,
ela não pode ser somente um processo cerebral. Tem de haver uma comunicação de natureza sentimental, afetiva, porque a ideia da reencarnação é justiça, ok, mas nós não estamos procurando somente os responsáveis, nós estamos procurando um pouco de paz para conduzir e conseguir resgatar aquilo da melhor maneira possível. Vejam, se fosse uma questão cerebral, se fosse uma questão só de entendimento, a pessoa não precisava nem rezar. Olha, é Deus agindo, a lei está cumprindo, por que eu tenho de socorrer? Por que eu tenho de pedir ajuda? É a lei cumprindo. Vejam que é muito interessante, eu converso às vezes com algumas mães, essas então que eu tenho aqui na memória, duas mais recentes. O filho de uma delas morreu num acidente de carro. O outro tinha bebido demais, foi atropelado. E essas duas senhoras, quando vieram a mim, elas falaram de que tinham perdido o filho tinha morrido. Mas, na conversa, o que elas mais enfatizaram foi dizer: se bem, Eduardo, que eu já recebi informações espirituais, que ele está trabalhando no plano espiritual, recebendo jovens que morrem brutalmente. E o que eu percebo nessa fala? É que ela não está tão ligada, fixada naquilo que aquele espírito fez, no porquê. Ela está interessada no para quê. Ela está interessada numa ideia que junta, além da justiça, um sentido. Então, quando ela ouve de um médium, de alguém, que o filho, embora tenha tido aquela morte, ele está trabalhando para a ajuda de espíritos, de jovens que morrem brutalmente, ela encontra sentido na sua dor. Então, religião não é só conceito. A religião não é somente o que a gente teoriza. Religião não é só o que a gente fala, é o que a gente faz, é o que a gente vive. E quase sempre a vivência só chega na hora da experiência. A gente pode teorizar porque a barragem de Brumadinho caiu e matou diversas almas endividadas e morreram daquele jeito, ok. Mas e se for um parente meu que estiver soterrado lá? Como é que eu faço com essa falta, com essa sensação de ausência? Então nós precisamos de encontrar sentido. E essas mães, quando me falam, elas me dão a ideia de que elas ressignificam, elas reelaboram, elas refazem o entendimento. Sim, ele resgatou, mas agora, o para quê? Existe uma finalidade maior, ele está recomposto espiritualmente. Vejam, que se um parente nosso vai a uma rodoviária tomar um ônibus, e um engarrafamento impediu que ela chegasse no horário do ônibus, e ela não viajou no ônibus que ela tinha comprado a passagem, ela teve de viajar num ônibus posterior, num horário posterior. Se a gente sabe que o ônibus que ela tinha comprado caiu ou bateu contra uma carreta e todos morreram, nós diremos: bendito trânsito, bendito engarrafamento. Graças a Deus. Mas acontece que às vezes ela chega à rodoviária atrasada por causa do engarrafamento, e pode acontecer.
que o ônibus para o qual ela tinha passagem chega ao seu destino, e exatamente aquela que ela pegou depois é o que tromba com a carreta. Então nós vejam, que há motivos racionais para quem crê, e há motivos racionais para quem não crê. A quantidade de desarmonias, elas falam a favor de Deus, quando a pessoa consegue dar um voto. Mas quem não crê, com todo o argumento, com toda a explicação que você dê, também não é suficiente. Até porque a lei de causa e efeito em si não fala de Deus. Porque a lei de ação e reação é uma lei da física de Newton. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentido contrário. Você dá um soco na parede, por que dói? Porque a parede reage. Se ela não reagir, você vai socando ela indefinidamente. A dor é exatamente, e quanto mais forte você dá o soco, mais dor sente, porque a parede reage. Então toda ação corresponde a uma reação na mesma direção, quer dizer, é horizontal, não é vertical, com a mesma intensidade, só que vem ao contrário, em sentido contrário. Ora, a grosso modo, quem sabe se a lei que compensa a pessoa porque ela acertou e a prejudica porque ela errou, se isso não é uma lei da natureza sem necessidade nenhuma de Deus. Vejam que Deus deve ser percebido além dos mecanismos do entendimento, mas ele deve se comunicar também pelo coração, pelo sentimento. O ser humano, ele não é só cérebro, ele é coração. Ele não é só mente, ele é sentimento. Então, a vivência do sentimento de fé não é somente a compreensão, ela deve vir vestida também de uma vivência, de uma história de vida. Eu me lembro que o Goswami conta uma história do Gandhi, em que uma mãe chegou com a filhinha pequena e disse assim: Bapo, chamava Gandhi de Bapo, Bapo, diga a essa minha filhinha que ela não pode ficar comendo bombom todos os dias, porque ela vai engordar e os dentes vão estragar. Fala com ela, por favor. O Gandhi virou-se para a mãe e disse assim: olha, a senhora pode voltar daqui a 15 dias? Sim, se o senhor pede, eu volto aí a 15 dias. Passaram-se 15 dias, vem a mãe com a criancinha e vai a Gandhi: Bapo, então, você pode dizer a essa minha menina que ela não pode comer bombom todo dia porque estraga os dentes e ela vai engordar? O Gandhi virou-se para a menina e disse: minha filha, você não pode comer bombom todos os dias porque você vai engordar e estraga seus dentes. A mulher agradeceu, foi embora. Mas os discípulos perguntaram a Gandhi: Bapo, por que você fez a mãe voltar 15 dias depois, gastou com deslocamento, para você repetir exatamente o que você podia ter falado 15 dias atrás? Mas que 15 dias atrás eu não sabia se eu conseguia ficar sem comer bombom todos os dias. Quer dizer, vejam que a religião, ela é vivência, é o que a gente faz, é o que a gente experiencia também. E quase sempre nesses momentos em que Deus desnorteia a gente. Vocês já pensaram que Deus, a rigor, não precisava criar a gente? Deus podia pensar assim: sabe de uma coisa? Não vou criar ninguém, não. Antes só do que mal acompanhado.
vou criar essa gente confusa, vai me dar uma porção de trabalho, eu vou ter de estar inventando mecanismos, leis, processos. Eu não vou criar, não. Eu vou viver só na minha transcendência. Eu não vou criar Adão nenhum. Eu vou viver só. Deus podia ter optado por isso. E ninguém existiria. Nós não seríamos. Nós não existiríamos. Nós simplesmente não nasceríamos. A nossa existência seria zero. Mas, se Deus fizesse isso, Ele também não seria amado. Se Deus decidisse ficar só, aliás, como de um modo geral, não quero me preocupar, fica só. Porque se envolver, vem. Deus podia não querer se preocupar, mas Ele não seria conhecido. Ele não seria amado. Ele poderia continuar na sua transcendência, mas ele não se faria conhecido por ninguém. Ele continuaria sendo Deus, mas Deus para quem? Diz os Espíritos, as questões 11 e 12, que Deus não se conhece na essência, só se revela na sua criação. Deus só é conhecido não na sua essência, só no seu efeito. Quem é o efeito de Deus? Eu. Nós. Então Deus podia ter optado por ficar só, mas Ele decidiu fazer-nos. E ao fazer-nos, Ele assumiu consigo um compromisso de conduzir-nos para o melhor, para a felicidade. Ele não seria um pai irresponsável de fazer o filho e abandoná-lo. Vocês já viram aquela cena do pai que sofre, teima, insiste com o filho durante 20, às vezes 30 anos, às vezes mais. Aí um dia o pai diz assim, sabe uma coisa? Esse eu larguei de mão. Já ouviram isso? Esse eu deixei de lado. Vocês podem imaginar Deus dizendo para alguém, esse ó, larguei de mão. Não. Ele não larga de mão nunca. A gente vê nos carros, quase sempre com os companheiros protestantes, Deus é fiel. É fiel. É fiel ao seu propósito de amar-nos. E ainda que tenha de mandar lições que a gente não entende, não importa. Ele é fiel ao seu propósito. E Ele vai conduzir-nos para o bem, para a felicidade. Ainda que algumas lições a gente não entenda de pronto. Alguns castigos a gente ache que é injustiça. Mas isso é uma comunicação que vem de dentro também. É uma aposta que você dá. É uma aposta que você faz para Deus. É uma insistência. Daí a gente trabalhar, e foi o que nós fizemos nesse trabalho, que trouxemos no livro, fé. É você estar tomado incondicionalmente. É você ser apossado de uma aposta, de uma certeza, de uma chance que você dá para Deus, incondicional. Não pode você dizer assim, Senhor, se lá em Brumadinho tivesse morrido até 199, eu acreditava no Senhor, mas 200, não existe, queridos. Fé é incondicional. Você não pode dizer assim, até 3 milhões, eu acredito. Se morrer 3 milhões e 1, não.
Fé, portanto, é a gente estar tomado dessa aposta, dessa vivência, dessa expectativa, dessa esperança. E olha que coisa interessante. Em verdade, esse quadro, ele não deve ser visto nem da direita para a esquerda, nem só da esquerda para a direita, ele deve ser visto os dois. Porque esse nos criou, mas ele só se revela através de mim. Sou eu, enquanto criatura, que dou notícias do Criador. E é por isso, meus amigos, que de vez em quando ele se aproxima de uma vida, de uma alma, e diz assim: eu quero mostrar o quanto sou grande. A pessoa então tem de ser grande, porque a grandeza de Deus reflete-se nela. Quando ela crê que foi criada, ela tem de dar uma aposta e dizer: eu tenho de ser grande, porque eu só consigo mostrar às pessoas a grandeza de Deus na medida em que eu for capaz de resistir. Deus, para mostrar o seu amor, precisa do nosso amor. Porque quando o sujeito nos persegue, nos maltrata, nos cobra, nos ofende, nos agride de maneira indevida, injusta, e a nossa reação enquanto criatura imperfeita seria de retribuir com a mesma agressão. Mas Deus pede para nós que nós mostremos o quanto Ele é amor. E é quando então uma pessoa consegue virar outra face, porque ela está inspirada no seu Criador. Então é por isso que algumas vidas, algumas almas, algumas existências são chamadas a dar esse testemunho, a mostrar através de suas grandezas a grandeza do Criador. A criatura então reflete, Deus se mostra na sua criatura, e aí sim, aqueles que veem da esquerda para a direita, eles sabem que sim, Deus é. Eles pensam que Deus pode ser uma criação, mas é que é verdade. Deus é a potência, é a infinitude daquilo que eu sou no menor. E Ele tem escolhido algumas vidas, baratina essas vidas, desorienta uma vida, e a pessoa a sós consigo diz: meu Deus do céu, precisava ser assim, precisava ser dessa maneira. Mas a criatura insiste, a alma insiste, porque além da teoria, além da tese, além da hipótese, ela tem de vivenciar, ela tem de experienciar, ela tem de viver a experiência de fé. Vocês sabem, há uma lenda muito interessante que diz que daquela travessia do Mar Jordão, do Rio Jordão, do Mar Vermelho, quando os hebreus saem fugidos do Egito, fugindo do exército do faraó, e se deparam diante do Mar Vermelho. Ali tinha um mar, eles não conseguiriam atravessar, e o exército egípcio iam capturá-los novamente. Estava ali aquela imensidão do mar, Moisés conduzindo o povo e o soldado, o exército egípcio, para capturar de novo os hebreus. O que diz o Gênesis, o Êxodo? Diz que Moisés abriu caminho nas águas, fez-se como que uma barreira de cada lado, a água secou, o chão ficou seco, os judeus passaram, e quando veio o exército egípcio, as águas se juntaram de novo. Mas diz a lenda que o mar se abriu só quando o primeiro homem pisou na água.
Porque fé é vivência, é experimentação, é mais do que se diz, é o que se vivencia, é o que se faz. Era essa, meus amigos, a ideia que queríamos discutir com vocês na noite de hoje. Eu fazia esse trabalho um dia desses numa casa e depois um companheiro me ligou assim: nossa, Eduardo, até meado da palestra eu pensei que você estava negando Deus. Quase que você me convenceu. Mas é esse esforço, esse esforço da gente pensar, porque nem tudo a gente compreende, ou a gente pode até compreender, mas falta em nós um pouco de vivência para de fato experienciar na existência aquela ideia, aquele conceito que norteia a minha vida, a nossa vida. Aí então eu termino essa fala lembrando-me de 2 sonetos de Jesus Gonçalves. Esse espírito foi extraordinário. Imaginem uma pessoa que nasce numa situação de extrema pobreza, orfandade dupla, pai e mãe morrem. Ele tem de mendigar para sobreviver, para comer. Quando já adulto, começa a trabalhar e respirar um pouco, vem-lhe a hanseníase. Aos 28 anos, Jesus se reconhece leproso. Não aguentava. Toda a tradição de fé ruiu. E daí ele escreve o soneto Falta, de 1940. No último grau do ateísmo, da negação, ele escreve dizendo assim: onde andará? Onde andará um não sei que, um bem, em cuja busca sou judeu errante? Por onde eu passo, já passou também, e quando chego, já partiu um instante. Não sei se está na vida ou mais adiante, dentro da morte, nas mansões do além, se está no amor, se está na fé, perante os 2 altares que esta vida tem. Pois se a vida é um sonho e a morte nada, o amor um pesadelo, a fé receio, por que manter-se então em luta desvairada? No entanto, sigo acovardado e triste, a procurar em tudo que não creio a coisa que me falta e não existe. Ao longo de 3 anos, ele sofre a morte da primeira esposa. Casa-se pela 2ª vez. E é quando então, através de um fenômeno mediúnico, ele reconhece que a esposa continuava viva do lado de lá. Ele então encontra Deus através da doutrina espírita. E escreve o soneto Falta, agora 3 anos depois, de 1943. Hosana, eis que já encontrei o grande bem, em cuja busca fujo judeu errante. É o facho luminoso que contém a luz que me ilumina a todo instante. E ele está na vida e mais adiante. Dentro da morte e nas mansões do além, está no amor, está na fé, perante os 2 altares que esta vida tem. Pois nem a vida é sonho, a morte nada. O amor é luz, a fé, o santo meio de tornar esta luta compensada. Por isso eu sigo nos caminhos meus, a procurar em tudo quanto creio, a coisa que faltava, que era Deus. Muita paz.